Todo mundo fala do Fofão, do Catalendas, daquele programa tcheco que minha Nossa Senhora, que coisa horrível. Mas gente, dessa vez eu vim aqui com um vídeo diferenciado, abordando vários outros programas infantis obscuros. Então não espere pela mesmice. Aqui você verá casos que quase nunca são divulgados ou discutidos. A palavra obscuro tem vários significados. Não claro, sombrio, quase escuro, falta de brilho, confuso, ignorado, esquecido, humilde, de baixa condição, vago, indistinto ou pouco frequentado. E me baseando nesses significados, porque às vezes um programa infantil pode ter um motivo diferente para ser obscuro do outro, às vezes um programa ele é mais humilde, já o outro não, mas ele é esquecido. Eu resolvi falar a respeito de Dicionário G. Programas infantis que se encaixam em alguns desses casos. Então bora para o vídeo. O programa de lições bíblicas da Ciência Cristã Júnior foi um programa de acesso público de Los Angeles dirigido pelo compositor, cantor e marionetista David Lee Hart, que nada mais era do que um programa destinado a crianças, onde ensinavam para elas várias passagens da Bíblia, lições cristãs e etc. E esse programa contava com esses fantoches que, olha, me desculpem, mas se eu assistisse isso aqui eu ficaria com muito medo quando... Nossa, que bizarro, hein, ouvintes? Criança. New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared Nossa, cara, mas que coisa horrível, ouvintes. as a bride adorned for her husband. Do you have an affirmation to teach kids to say no to drugs? I want all the kids out there to say no. Say no to drugs there. Don't do the drugs there. Alguns dizem também que foi um dos programas infantis mais bizarros já feitos até então. Cada episódio apresentava um convidado especial que conversava com as crianças sobre os perigos das drogas, também os ajudava a ler passagens da Bíblia e cantar com os fantoches. E muitos também afirmam que achavam os fantoches bem assustadores. Por isso que eu falei pra vocês que eu acho que essa série The Chosen, ela é uma releitura da Bíblia legal. Não, isso aqui foi uma tentativa, né? Não tô desmerecendo, mas é porque tem que fazer uma releitura moderna, gente. Isso aqui já não funciona. É, fábrica de ateu. Quem é nostalgia? Para o cego, para o Hernani, cego é a luz. Para o ouvinte surdo, é a mais bela canção. Para o Jorge de quarto, confortável, cheio de plano calérgico. And hearing the multitude pass by, he asked what this meant. Além disso, o David é mais conhecido por suas aparições em Tim and Eric Awesome Show, Great Job. Lego Man é uma minissérie de televisão belga para crianças que contém 3 temporadas de 21 episódios cada. Então uma temporada tem 6 episódios, a outra 9 e a última também tem 6 episódios. Foi transmitida a partir de 1983 na série televisiva Telechat, que é um programa infantil lá da Bélgica, e um dos blocos era esse tal do Lego Man. Eu acho que eu falei certo, né? Com duração de 1 minuto cada, os episódios se tratavam das aventuras do super-herói que era um vigilante nas garras da patrulha, com um uniforme feito... Nas garras da patrulha eu acho chato, velho. Vocês gostam? Nas garras da patrulha eu acho chatão, velho. É um humor muito uga-buga, agressivo, cara. Nas garras da patrulha eu acho muito agressivo esse... Valeu, Moela! Falou, minha bunda! Falou, chato! Valeu, tizio! E mal tizio deixou as dependências do Instituto Penal apresentador Paulo Oliveira na TV, tizio foi logo caindo em tentação. Meu irmão doido, olha só, o nego fica doido pra se recuperar, maluco. Não quer mais nem fazer esse negócio de parar. Cara, tá tudo tão errado aqui, cara, que não dá nem pra comentar.
Adam doido. Aí aparece uma motoca dessa na frente da gente, maluco. E Tizio ficou lambendo os beiços ao ver aquela máquina. Olha só, maluco, o doido saiu, ainda deixou a chave na ignição, doido. Só vai dar pra mim, vai ser maior moleza, meu irmão. E Tizio não perdeu tempo. Se atrepou em cima da moto e saiu voado. Meu irmão, que máquina é essa, maluco? Sai do meio, Dona Maria! E no meio do caminho, por onde Tizio passava, ele fazia hora com as pessoas. Ei, maluco, deu uma dessa? Eu não, rapaz, eu não. E era só encontrar alguém no meio do caminho que Tizio dizia a mesma coisa. Ei, maluco, tu deu uma dessa, doido? Não, deu não. Nenhum velhinho que tava... Eu admito, é bom, é bom. Eu arrependo do que eu falei, é bom. Em frente de casa mascando fumo, escapou das gozações de Tizio. Ei, Bobô, tu tem uma dessa, tem? Eu não! Pra azar de Tizio, ele entrou numa curva a mais de 100 e acabou se lascando dentro do canal do Jardim América. Meu irmão doido, que curva é essa, maluco? Grande Merda theft, pra Tizio. 10, Tizio se melou sozinho. Meu irmão doido, é muito azar do nego, maluco. Isso é quer escapar fedendo, doido. Chamaram os bombeiros e levaram Tizio para o hospital mais próximo. E eu estive lá conversando com ele. Estamos aqui no Hospital Municipal, apresentador Carneiro Portela. E vamos falar aqui com o poetinha Tizio. E aí, Tizio, parece que você não toma jeito, né? Mas deixou o presídio, foi logo roubando. Meu irmão doido, é mais forte do que eu, maluco. Aí o nego sai do presídio, ainda vê uma moto. Volta, perfeita G. De vegetais e que luta contra o mal. Mas o mais doido nessa história é que ele tem como inimigo vários objetos que o enlouquecem, como por exemplo um aspirador de pó, um liquidificador, calças, uma parede, e às vezes ele teve que lidar com adversários mais alegóricos, como a representação da morte, a Purifica, escuridão ou até mesmo uma aranha viúva negra. Qui la fera descendre de son piédestal? Bizarro. Fais mordre la poussière à tous ceux qui veulent la guerre. E todo esse visual bizarro deixa um ar mais estranho ainda. Et poilue, elle tisse son fil gluant pour immobiliser sa proie. É um jato da Nounours Suíça. sera-t-il la prochaine victime de la veuve noire? Non! Leguma. Robô. Elle est le jour. On l'appelle l'obscurité. Qui triomphera d'elle pour qu'on voit enfin clair? Ligma. Ligma. Ligma.
Cartapus foi uma série de TV francesa em live action feita para crianças, produzida pela empresa Carrere Group DA, que foi ao ar entre 10 de janeiro de 96 a 28 de agosto de 96 no canal francês TF1. Ao todo foram 40 episódios produzidos e cada um continha 10 minutos. Todos eles foram dirigidos por Eric Communier. A série contava a história de um urso grande e amigável que se chama Cartapus. Cartapus, na verdade, é um urso mágico que saiu de um computador e se diverte junto com duas crianças, um menino chamado Frank e uma menina chamada Amandine. Aliás, apenas o Frank e a Amandine podem vê-lo, uma vez que o Cartapus é invisível para os adultos. E o motivo dessa série estar aqui é que ela é uma grande lost media. Não existe nenhum trecho de episódio, nenhuma propaganda, nenhum episódio completo, nada na internet. Nem ao menos foi lançada alguma coisa em VHS na época ou em CD. Tudo que nós temos são algumas fotos e informações relacionadas ao programa, mas de resto não tem mais nada, sendo uma das maiores lost medias francesas. Algumas pessoas têm memórias de alguns episódios. Catapulta é o nome da minha moto. E isso ajuda a juntar informações. Por exemplo, tem pessoas que se lembram de episódios onde o Cartapus ele mexia em algumas coisas, como um bloco de notas, por exemplo, mas os adultos só viam um bloco de notas se mexendo, e não o urso, então eles ficavam bem assustados. A própria atriz que fez a Amandine também se lembra de um episódio em que um papagaio também podia ver o Cartapus. Então existem muitas lembranças do programa infantil, mas nenhum episódio ou trecho de algum episódio na internet. Bom, em 9 de novembro de 2020, um usuário da internet encontrou alguns nomes de episódios, e até então são apenas essas informações que nós temos, além de algumas fotos. Venha, nostalgia, vamos ter uma família linda estilo anos 80. Venha. Por que estilos 80? Você vai comer travesti e bater nela? Entendi. Vocês sabiam que já existiu uma versão brasileira do programa do Barney? Pois é, está aí uma coisa bem obscura, porque a maioria de nós se lembra do Barney norte-americano, que ia ao ar no SBT ou na Discovery Kids, por exemplo. Mas Barney já teve uma produção brasileira, que é uma grande lost media. Bom, com o sucesso do Barney, e eu lembro que na época foi um sucesso do caramba, eles resolveram criar a versão brasileira. E segundo uma reportagem, eles disseram que o público-alvo é a criança em idade pré-escolar, que ainda não sabe ler, mas pode ter noções de cidadania e higiene, explica Eduardo Ramos, diretor da versão brasileira do programa. Ainda nessa reportagem, disseram que a fantasia do Barney pesava 18 quilos, que foi enviada ao PC, computador. O computador foi projetado para que a criança possa aprender desde pequeno a estar utilizando o PC, usar o computador. Desde pequena a criança já aprende, já ter noção de informática, entendeu? Para usar o PC. Brasil e que seria vestida pelo ator Zósimo Lisboa. Ele chegou a ir aos Estados Unidos para aprender a se mover com a roupa da forma especificada pelos criadores do personagem. O Clube do Barney estreou no dia 5 de julho na Bandeirantes e foi exibido de segunda a sexta às 10h30 da manhã. O programa misturava episódios produzidos nos Estados Unidos com cenas que foram gravados no estúdio da Band em São Paulo, além de que o Barney também contracenava com um grupo de 8 crianças brasileiras. O Barney era interpretado corporalmente por um ator chamado Zósimo Lisboa, como eu já falei pra vocês, e a sua voz era a mesma da versão dublada do programa original que estava sendo exibido na época nos canais SBT e MGM. A Band, na época, tinha um programa ao vivo com o Barney. Tinha um ator num boneco, tamanho original. Entrava um personal trainer, que gastava uma energia violenta, né? O cara ficava trancado no boneco durante 1 hora. Ele tinha que sair para respirar, beber água, se hidratar. Era horrível. E enquanto o boneco se mexia no palco, eu fazia as vozes né, o que ele tinha que dizer.
Também uma outra matéria, publicada em 11 de julho de 1999, menciona que o programa durava meia hora, com 20 minutos da versão original dublada e o restante com cenas gravadas do Brasil. E antes que falem, ah não, isso foi um surto coletivo, olha só, o programa apareceu em um guia de programação do dia 28 de julho de 1999 no site da TV História. Olha como é que a Nostalgia ama a gente. Ela vai lá no site, lá no Guaraná com Rolha e pesquisa pra gente. Nostalgia é um amor. Essa menina é um amor. Você é um xodó. A gente te ama, Nostalgia. Em 1998, os Teletubbies já faziam um enorme sucesso no Reino Unido, tanto é que no ano seguinte começou a ser exibido no Brasil a partir da Globo. E nós sabemos que Teletubbies na época foi um sucesso mundial. E devido a isso, vários países compraram os direitos de exibição do programa. E aqui nesse caso nós vamos falar mais especificamente do México. No caso do México, o programa Teletubbies foi Fico impressionado como os ouvintes gastam seu tempo. oferecido às redes TV Azteca e Televisa, e uma das condições que o The Itsy Bitsy Entertainment Company solicitou para a transmissão do programa foi que fosse transmitido sem intervalos comerciais. Os comerciais poderiam ser exibidos antes ou depois, mas não durante o programa, que tinha em torno de 24 a 25 minutos. Só que a TV Azteca não gostou nem um pouco disso. Então quem ficou com os direitos de transmissão dos Teletubbies no México foi a Televisa, que começou a exibir o programa infantil a partir de abril de 1999, durante as manhãs. Só que agora voltando para 1998. Vendo todo o sucesso que o Teletubbies estava fazendo mundo afora e com problemas para adquirir os direitos de exibição do programa, a TV Azteca resolveu criar a sua própria versão de Teletubbies. Tudo isso em 1998. Nossa, mamãe me acuda! Mamãe me acuda! Telecholas. Está pronto. Telecholas. Lembrando que o Teletubbies original chegou em 1999. Ora essa, por que não? Se criarmos a nossa própria versão de Teletubbies, a gente pode pôr comercial quando quiser. Na verdade, eu nem chamo isso aqui de versão e sim de cópia. Os Teletubbies tiveram estreia na TV em novembro de 1998, enquanto os Teletubbies chegaram no México em abril de 99. Então, meus amigos, isso aqui deu uma confusão danada, porque tinha gente que achava que os Teletubbies eram cópia dos Teletubbies, quando na verdade a história é o reverso. Lembrando que nos anos 90 não era assim como nos dias de hoje, que a gente tinha um acesso fácil à informação. Então muitas pessoas, quando se depararam com os Teletubbies na TV, pensaram, nossa, estão copiando a nossa produção mexicana, quando na verdade era o contrário, né? O programa dos Teletubbies era bem parecido com o original britânico. O Nostalgia, se você falar assim, ó, foi provado que a Terra é um triângulo. Temos aqui imagens. E se você mostrar uma imagem do Paint pra mim, desenhado, um triângulo, eu falo, verdade. Tudo que você falar, Nostalgia, tudo. Qualquer coisa que você falar, Nostalgia. A cura da AIDS é apenas você comendo um sanduíche de presunto. Acabou. Praticamente a mesma forma dos Teletubbies, só mudava alguns traços, como por exemplo os olhos e um pouco as cores. Eram 4 amiguinhos e cada um deles tem uma característica semelhante a um dos Teletubbies. Além disso, o ambiente que eles moravam também lembrava um pouco o ambiente. O que a Nostalgia erra, passa a ser acerto na mesma hora. Quando a Nostalgia erra, ela acerta, porque virou acerto. Já era, ela decreta as leis. Ambiente dos Teletubbies, aquele ambiente meio surreal e que contém natureza. Não pouparam nem o logotipo. Na época, a TV Azteca achou que não daria nada, né? Não daria nenhum processinho aí, mas também, né, tem que ser muito cara de pau pra achar que não vai rolar processo nenhum você copiar uma obra que é
famosa, popular no mundo inteiro. Eles devem ter pensado, nós estamos no México e Teletubbies é produzido lá no Reino Unido. Não vai dar em nada. Só que eles estavam muito Deep errados. Tubbies. A BBC, que é o canal de televisão ao qual... Deep Tubbies. Imagina, Vince. Deep Tubbies. Deep Tubbies. Aí vem um cabeção. Um cabeção desse tamanho. Um boneco com um cabeção desse tamanho do blusão. Ele todo desdentado. Eu sou um blusão. Aí vem um cabeção de... Oi, eu sou o Homem-Denda. Pertenciam os Teletubbies, ficou sabendo de tudo, meio óbvio isso, né? Então a BBC foi lá e meteu o processinho na TV Azteca, acusando a emissora de plágio. Primeiramente, a Itsy Bitsy Entertainment Company tentou resolver de maneira pacífica com a TV Azteca, pedindo educadamente que eles tirassem o programa do ar, sob pena de haver um grande processo por violação de direitos autorais. Só que a TV Azteca fez o quê? Isso mesmo, ela não fez nada. Bom, resumindo a treta pra vocês, no final, lá em 99, ela realmente teve que tirar o programa do ar. E se vocês querem saber com mais detalhes a respeito desse caso tão inusitado, o Lucas Nauta acabou de fazer um vídeo explicando direitinho essa história e contei bem mais detalhes do que eu mencionei aqui pra vocês. Tem umas informações que eu não mencionei aqui que são muito interessantes, então não se esqueçam de assistir lá depois. Só que termine esse vídeo aqui antes, porque olha, o próximo caso é cabuloso. É um caso inimaginável, mas infelizmente aconteceu. Imagina o episódio do Deep Tubbies. Hoje, a Fabi vai acusar o Carrasco. E aqui eu tô falando daquele movimento 3x K. Se você já estudou a respeito na escola, você sabe do que eu tô falando, mas é um tal movimento onde eles se acham superiores por ter uma certa característica física e certos pensamentos, e que todos aqueles que não têm as mesmas características físicas ou ideologias que eles têm merecem ser punidos ou merecem ser tratados como inferiores. Ainda mais quem não possui a cor deles. Bom, eu tentei explicar aqui de uma maneira que o YouTube não entre numas, mas eu acho que ficou... Ó, ouvintes, lição de moral pros ouvintes. Ó, escuta a lição da nostalgia. Todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai ouvir, ó. Ó a nostalgia cuspindo factos. Nostalgia, cuspa factos. Ó, até lição de moral. Ô, nostalgia, você parece um pouco a nossa mamãe, nostalgia. Ó, fala factos. Seu. Fala faca. Eu sou antifa. Nostalgia falou, eu sou antifa também. E aqui eu tô falando daquele movimento 3x Se você já estudou a respeito na escola, você sabe do que eu tô falando, mas é um tal movimento onde eles se acham superiores por ter uma certa característica física e certos pensamentos, e que todos aqueles que não têm as mesmas características físicas ou ideologias que eles têm merecem ser punidos ou merecem ser tratados como inferiores. Ainda mais quem não possui a cor deles. Bom, eu tentei explicar aqui de uma maneira que o YouTube não entre numas. 3K? É o Igor 3K do Flow? Não entendi bem, nostalgia, o que você falou, mas tudo bem. Não entendi bem o que você falou, não, mas tudo que você fala a gente concorda, nostalgia, porque a gente é muito seu fã. Mas eu acho que ficou claro aqui de qual grupo eu estou falando, né? Nossa! Mamãe me acuda? Que é isso, cara? A KKK já teve um quadro infantil, cara? Que isso, cara? Sério? Sério? Hi, my name is Andrew. Nossa, mamãe me acuda. This show is for all the white kids out there. O Andrew, que é
Esse garotinho aqui, ele é neto de um tal de Thomas, que eu nem vou falar o sobrenome aqui, que é um dos diretores atuais desse movimento, que eu nem sei como que deixam existir uma coisa dessas nos dias de hoje. Eles resolveram criar um programa infantil baseado nas ideologias deles, de que eles são superiores e tudo mais. Cara, eu nem sei como falar aqui porque é algo tão triste e sombrio, mas infelizmente tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Tadinha então o garotinho dela, ouvintes. Olha, tadinha, ouvintes. Ela tá com medo, ouvintes. Tadinha da nostalgia. Ouvintes. Fala a respeito dessas coisas nesse programa infantil. Bom, dizem que esse programa ele está arquivado no site oficial desse movimento 3x embora na internet você ainda encontre alguns trechos dele por aí. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E olha, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, hein? Vocês que me aguardem. Ô, bobão, ô, Sigma, teve uma mulher que perdeu o emprego e se fudeu por causa disso aí, dessa piada sua, viu? Você viu? Caneca, cuscuz, clã. Ó a fumada que a mulher tomou.